E aí, pessoal, um dos destaques silenciosos do trabalho de Roger, um jogador que cresce internamente e que o Grêmio precisa renovar contrato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero que você fique atento ao recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado, o governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Isso mesmo, entre agora na descrição do vídeo, converse com o pessoal da Mais Ágil e resolva o problema do FGTS. Gente, um destaque, talvez uma surpresa para alguns, um jogador que está na relação, está lá nesse momento em Curitiba com o Grêmio e estará no banco de reservas amanhã e que pode ser uma solução importante para essa evolução do Grêmio na Série B. Matheus Friso, volante, que foi dispensado algumas vezes para jogar em outros clubes, mas que voltou. E Roger passou a utilizá-lo nessa segunda linha média. Lembrando, o Grêmio, a partir da colocação do tripé, passou a utilizar praticamente 3 volantes, de características diferentes. 2 deles foram perdendo algum espaço, um perdeu muito espaço, que foi o caso do Bobsi, e o Fernando Henrique e o Sarará também. E voltou de empréstimo um jogador chamado Friso, que para quem não conhece, é da base do Grêmio, não é tão base assim, mas chegou no Grêmio na idade de júnior. Ele foi base do Corinthians, base do São Paulo e veio para o Grêmio. Quem trouxe, inclusive, a informação é que ele sai de São Paulo e vem pela mão do André Jardine, que na época treinava o time. E na transição, já com o Thiago Gomes, ele foi um jogador muito importante na construção. Ele era o capitão do time da transição. O Grêmio achou que não iria utilizá-lo e em 2020 o Grêmio emprestou para o Atlético Goianiense. Ele voltou, o Grêmio emprestou para o Vitória. Ele voltou, o Grêmio emprestou para o Botafogo. O Grêmio não tinha ele muito nos planos. Só que agora as coisas parecem estar mudando. No último trabalho, por exemplo, num treino coletivo, ele fez os 2 gols do time que ganhou, atuando numa linha à frente e ganhando muita moral interna. Muita moral interna. Ele tem um problema em relação à construção do grupo do Grêmio. O contrato dele termina agora. E o Grêmio precisa renovar. Porque já no mês de junho ele pode fazer um pré-contrato. Esses contratos, quando eu digo que terminam agora, eles terminam em dezembro. E o Grêmio precisa fazer um contato para renovar. E a tendência, inclusive, é que ele seja utilizado pelo Roger. Não que me pareça difícil renovar com o Friso, mas é uma mudança de expectativa. O jogador estava fora dos planos do Grêmio. O Grêmio posicionava as situações para tirá-lo do trabalho, liberá-lo no final do ano. Mas não é o que está acontecendo com os treinamentos. Todos que estão vendo o posicionamento hoje começam a colocar o Friso numa linha de frente de utilização. Se utilizar volantes, porque uma coisa é tu trocar o tripé pelo Benítez, pelo próprio Gabriel, a outra coisa é tu trocar por volantes. O primeiro homem me parece ainda que está com o Thiago Santos e talvez com o Gazão, que está se recuperando, que teve uma apendicite. Os 2 médios não tem. O Fernando Henrique está perdendo espaço. O Sarará também não é um jogador de alto destaque, inclusive treinou pela lateral algumas vezes. E o Friso ganhou, passou de um, passou de outro, devagarinho, e foi ganhando espaço, assumindo condições, e a coisa começa a se desenvolver através daí. Quando a gente pensa um grupo de jogadores, é sempre importante, eu falo muito em categoria de base aqui, quando tu pensa em categoria de base, mesmo que o Friso tenha em junho ou julho, ele vai fazer 24 anos. Mesmo que ele tenha, já não é guri, tá longe disso, ele tem também a ideia de maturação que pode ser diferente dos outros atletas. E ele com uma curiosidade diferente, né? É um jogador que tem a sua utilização com experiência nessa competição. Porque ele participou dessa competição, por exemplo, com o Botafogo.
É sempre importante que a gente avalie isso também. É sempre importante, porque jogador com mais experiência, tu acha que o Roger não está notando isso nos trabalhos? É evidente que está. Então essa é uma questão, mas o Grêmio também tem uma outra linha também nisso, porque o Friso, talvez o Grêmio esteja também trabalhando, e é preciso dizer isso também, isso até não é legal, é chato de falar, mas a gente precisa também posicionar nesse sentido, porque o Grêmio, ele sabe que é um ano de passagem e talvez não monte contratos maiores com esses jogadores que estão jogando aí. E a gente fala do Friso, fala do Diego Souza, mas tem Jeromel, tem Kahneman, tem outros jogadores, fora os emprestados todos. O Grêmio tem um grupo quase de transição da Série B. Eu tenho certeza que o ano de Série A do Grêmio vai ser muito diferente desse. Avaliando tecnicamente esses nomes, a gente sabe como é o funcionamento do futebol. A gente sabe. Mas o fato é que tem mais um que tem contrato, que ganhou espaço, que estava completamente alijado do processo, inclusive com ideia de liberação para não fazer parte do grupo. Agora não só está fazendo parte do grupo, como está virando uma ação para entrar no meio do trabalho. E o Roger evidentemente vai utilizá-lo. Tá lá, tá treinando, tá à disposição, tá indo bem no trabalho, o Roger vai usar. O Roger vai usar e tem que usar. A questão é, e o que fica primeiro, eu acho que é o primeiro ponto, que bom que tem, né? Esse é o primeiro ponto. Que bom que tem. O segundo ponto, que a gente precisa avaliar, é se ele tem moral para nos agregar qualidade, acredito que tenha. E a outra coisa é se o Grêmio vai dar seguimento a esse modelo ou não. O Grêmio está construindo o grupo. Tem duas notícias nessa semana que mostram exatamente como o Grêmio está tateando. O primeiro é o Michel. Foi emprestado 10 vezes, está aí, está treinando e tal. Já treinou junto, já foi reintegrado. Agora a notícia do Friso. Podem apostar, as coisas estão em movimento. A janela só abre em julho. Então tá tudo em movimento internamente. Os meninos que estão vendo esse vídeo aqui estão dizendo, cara, é a hora de tentar. É isso aí. É isso aí. Porque eu já tô vendo o jogo da transição lá, tem o Vini Paulista, o Pedro Lucas tá buscando seu espaço, tá todo mundo tentando. Por quê? Porque o Roger abriu. A questão é essa. O Roger abriu tudo. O Roger posicionou todo mundo. Olha, gente, tá tudo aberto. Não tem nada fechado aqui, pelo contrário. Tem que colocar para jogar, tem que ver o que dá, quem der resultado entra, quem não der sai. O Grêmio não pode dizer que tenha porque não consegue ter aquele plano definido no início do ano, o grupo é esse. Não tem. Não tem. E mesmo assim, vou repetir o que eu tenho dito sempre, o Grêmio é franco favorito para voltar. O time da Série B é o do Grêmio. Até por tudo isso que a gente está colocando. Sei que tem os problemas de planejamento, que se gasta uma Babilônia, que foi tudo errado no Grêmio, mas mesmo assim, quando tu olha o trabalho, tu diz, cara, tá tudo certo, mas esse time aí não perde. E é mais ou menos essa leitura que nós temos. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.